Final de ano chegando, queridos, e há uma situação que às vezes sempre me preocupa e não é de agora. Sempre quando vai chegando o final de ano, alguns vão ficando pelo meio do caminho. Época de Natal, Ano Novo, parece que, eu não sei se é o envolvimento com muitas compras, o trabalho, o que acontece, mas não digo aqui, né? Graças a Deus os irmãos estão presentes, alguns faltaram, mas eu tenho visto, eu preguei primeira quarta-feira lá em Laranjal, a igreja costumava estar cheia, estava bem vazia. Eu falei, caramba, alguns já estão voltando atrás talvez. Não é porque faltaram um culto, 2, mas às vezes eu vejo que é algo sistêmico, todo ano, e são mais de 20 anos, né? Aqui na nossa denominação, não sei se é um problema nosso, da nossa igreja, se acontece isso nas demais, mas eu vejo que a cada final de ano que vai se aproximando, queridos, é como a nossa corrida da fé, chegando até o fim, até o dia 31, que pode simbolizar a nossa partida, né? E infelizmente muitos param no meio do caminho, e eu quero falar sobre isso um pouquinho hoje, né? Eu ia dar continuidade ao estudo de Jonas, mas vamos dar uma paradinha. Semana que vem nós voltamos, se Deus quiser. 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, versículos 6 a 8. Um versículo, ou versículos bem conhecidos. 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8. 6, 7 e 8. 3 versículos apenas. Você que perdeu os assuntos sobre Jonas, eu aconselho, né, a ouvir, a dar uma sequência nesse assunto. Graças a Deus nós temos gravado, e são mensagens importantes para a nossa vida. 2 Timóteo 4, 6 a 8, certo? Diz assim, o apóstolo Paulo: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Santo Deus, essa é uma porção da tua palavra, Pai. Palavra essa que nós cremos do fundo da alma ser inspirada, proveitosa e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. Toma nossas vidas em tuas mãos, Pai. Abre nossos olhos, nossos ouvidos, que possamos atentar a tudo que vamos estar ouvindo, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. Irmãos, no ano 64 da era cristã, houve um grande incêndio histórico na cidade de Roma. Histórico, isso é registro. Muitos bairros foram totalmente destruídos. Milhares de pessoas morreram. Nero, o imperador da época, o louco, ele culpou os cristãos de terem posto fogo em Roma. Porém, segundo alguns historiadores, o incêndio foi provocado pelo próprio Nero, né, que assistiu a esse horrendo espetáculo no seu palácio, tocando lira e recitando poesias. Mas, por Nero ter culpado os cristãos pelo incêndio, a consequência foi uma terrível perseguição. Dizem os historiadores que faltou madeira para crucificar tanto crente. Faltou madeira. As florestas ficaram devastadas de tanta madeira. Eles eram amarrados aos postes, cobertos de piche, e logo em seguida, diz a história, eles eram incendiados vivos para iluminar as ruas da cidade e também os jardins do Palácio Imperial. E é nesse contexto de perseguição que o apóstolo Paulo aqui é preso. Alguns dizem que ele foi acusado de ser o líder desse incêndio. Ele foi o mentor. Essa era a falsa acusação, calúnia. Em 2 Timóteo 2,9, Paulo disse que sofria a ponto de ser preso como criminoso, mas que a palavra de Deus não estava presa. Sendo assim,
Paulo estava preso e abandonado em Roma, quando escreveu essa carta aqui. É a última carta, o último escrito do apóstolo Paulo, preso e abandonado. E vale ressaltar que nessa ocasião, o veterano apóstolo não era um garoto de 30 anos, já estava com 60 a 70 anos de idade. Em toda a sua vida, ele foi um pregador exemplar. Em toda a sua vida, ele foi um missionário incansável, pregador do evangelho, um teólogo inigualável, um ganhador de almas, um invejável plantador de igrejas. Porém, agora ele está velho, velhinho, dentro de uma prisão fria, imunda e mal iluminada. E quando eu falo de velho, queridos, hoje em dia, 60, 70 anos, a pessoa está naquele contexto lá, a média de vida era 30, 40 anos de idade. O que passava disso era fazer hora extra, como eu sempre brinco. Então, com 60 anos de idade, 70, era complicado. Então, ele tem em seu corpo muitas cicatrizes pelos açoites que sofreu ao longo da vida. E mais, ele está pobre, abandonado, no corredor da morte. Para os adeptos da teologia da prosperidade, Paulo foi um fracasso, né? Fracasso. Mas aos olhos de Deus, ele foi um fenômeno, um sucesso. Aos olhos de Deus, Paulo foi um vencedor, um guerreiro, um valente. Aos olhos de Deus, Paulo venceu na vida. No mundo em que vivemos, só vence na vida quem conquista uma grande fortuna, né? Ou tem uma estabilidade financeira para curtir na aposentadoria. Mas aos olhos de Deus, quem vence na vida é aquele que doa a sua vida para cumprir a vontade plena e perfeita de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo venceu na vida, mas estava com atestado de óbito no bolso. Ele sabe que o dia da sua morte estava próxima. Porém, não seria Nero que iria matá-lo. Não. Muito pelo contrário, ele iria oferecer espontaneamente a sua vida como sacrifício a Deus. Aí no versículo 6 ele disse: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, ele sabia que era o fim. Mas o fim de quê? O fim das lutas, combates terrenos, perseguições, açoites. Seria o fim das lágrimas, fim dos sofrimentos. Por outro lado, seria também o início de uma vida plena com Deus, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Pense no seguinte, queridos, desde o momento da sua conversão, Paulo consagrou tudo a Deus, tudo. Consagrou seu dinheiro, sua sabedoria, suas forças. Paulo consagrou seus talentos, que eram muitos, seu tempo, a clareza da sua mente, uma mente brilhante, e a devoção do seu coração, que era apaixonado por Jesus. Só faltava uma coisa, pela qual ele precisava oferecer a Deus: a sua própria vida. E ele estava fazendo exatamente isso aí no verso 6. E a semelhança do apóstolo Paulo, devemos também oferecer a Deus em sacrifício a nossa vida, nosso tempo, nosso dinheiro, nossas forças, nossa sabedoria, nosso tudo. Enfim, devemos oferecer a Deus tudo que somos e temos, nos moldes ou nos termos de Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, de que maneira podemos oferecer nosso corpo como sacrifício a Deus? Um pai da igreja do passado dizia: não deixe que seu olho veja nada mal, e ele se tornará um sacrifício a Deus. Não permita que sua língua diga coisas vergonhosas, indecentes, e ela se tornará um sacrifício a Deus. Não deixe que sua mão faça algo ilegal, e ela se tornará um sacrifício a Deus. Porém, diz ele, somente isso não é o suficiente, pois precisamos partir para o lado prático, para o bem. Como? Nossas mãos precisam ajudar os necessitados. Nossa boca precisa abençoar em vez de amaldiçoar.
Nossos ouvidos precisam dar atenção aos ensinamentos da palavra de Deus. Nossos pés precisam se apressar em fazer a vontade do Senhor. Portanto, que possamos produzir frutos para Deus com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca, com os nossos ouvidos e com todos os demais membros de nosso corpo. E tudo seja para a glória e honra do nosso Deus. O apóstolo Paulo foi um homem frutífero em todos os âmbitos. Frutífero. Com seus lábios, ele pregou e ensinou a palavra. Com suas mãos, ele escreveu cartas que até hoje atravessaram séculos, estão aí, né? E com seus pés, ele evangelizou o mundo da época. E com seu coração, ele amou Jesus profundamente. E agora ele diz: o tempo de minha partida é chegado. Versículo 6, parte B. Aqui, ele compara sua morte a uma partida, a uma viagem. Uma viagem. Paulo via a morte como um barco prestes a levantar as âncoras e ir em direção a águas profundas. Paulo, como um barco, estava levantando as velas para cruzar as águas da morte para atracar no porto da eternidade. Irmãos, a morte é uma viagem, é uma partida. Pode ser um partir para estar com Cristo, como foi o caso de Paulo, que é infinitamente melhor do que estar vivo, ou pode ser um partir para estar longe de Deus, no inferno. Em Filipenses 1:23, Paulo declarou: estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ou seja, ele não iria partir para ficar a 7 palmos debaixo da terra. Quando morresse, seu corpo realmente iria para o pó. Isso é fato. Mas seu espírito, sua alma, estaria com o Senhor. Isso porque, para o cristão, o morrer é lucro. Para o cristão, morrer é estar com Cristo. Para o cristão, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8, Paulo diz também: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, a morte para o cristão não é o fim, mas o início de uma vida eterna com o Senhor. E Paulo estava prestes a isso. Estava ansioso para isso. Agora, como o apóstolo Paulo via ou enxergava a sua presente situação? Como ele se vê estando preso, velho, pobre e abandonado por quase todos? Qual era a perspectiva que ele tinha acerca de si mesmo? Amados, Paulo não se via aqui como um fracassado. Ele não se via como um pobre coitado e muito menos como um derrotado. Não era essa a visão dele. Muito pelo contrário, ele se enxergava como um guerreiro que combateu o bom combate da fé. Ele olhava para si mesmo e via em si um atleta prestes a cruzar a linha de chegada. E acima de tudo, Paulo se via como alguém que guardou a fé. Fé essa que tem sido abandonada por muitos. 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a... Queridos, assim é a vida cristã. Um combate a ser travado, uma corrida em direção ao pódio, uma fé a ser guardada. Vamos analisar melhor como o apóstolo Paulo enxergava a vida cristã. Em primeiro lugar, ele via a vida cristã como um combate. Não é isso? Versículo 7, parte A. Combati o bom combate. Ele não diz que foi um combate terrível, péssimo, horrível, insuportável, mas diz que foi um bom combate. Sabe por quê, queridos? Ele via a vida cristã como um bom combate? Porque em todas as lutas e tribulações que ele enfrentou, o general de guerra
estava com ele. Aleluia. Esse é o ponto central. Esse é o foco. Jesus estava com ele. O combate da vida cristã só é bom, só é maravilhoso quando o Senhor Jesus está conosco e nós com ele. Paulo foi abandonado por muitos, mas o Senhor Jesus sempre estava com ele. Um pouco mais à frente do texto que lemos aí no início, em 2 Timóteo 4, 6, 16 e 17, Paulo disse assim, na minha defesa, diante do imperador, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhes seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Que lindo! A vida do apóstolo Paulo, queridos, não foi uma feira de vaidades, não foi um parque de diversões, mas um combate diário. Ele lutou contra os poderes sombrios da maldade, lutou contra Satanás, lutou contra a hipocrisia, contra a violência, lutou contra a imoralidade e conflitos na igreja de Corinto, lutou contra os fanáticos e desleixados da igreja de Tessalônica, lutou contra os agnósticos e judaizantes lá em Éfeso e também na cidade de Colossos. Por último, no poder do Espírito Santo, ele lutou contra o velho homem dentro de si mesmo. Acho que essa é a pior luta. Lutar contra algo externo é difícil, mas lutar contra nós mesmos, nossas vontades, que guerreiam contra a vontade de Deus, mais difícil. Então, Paulo teve tribulações externas e teve temores internos. E acima de tudo e em todas as coisas, porém, lutou em prol do Evangelho. A grande luta de sua vida, seu bom combate. Então, esse foi aí um resumo do bom combate do apóstolo Paulo. E nós? Como tem sido o nosso combate diário de cada dia? Eis a questão. Quem ainda não se converteu, não entregou a vida para Jesus, não sabe o que é esse tipo de combate, da qual estou falando. Ele faz o que lhe dá vontade, o que dá na telha, por assim dizer. O ímpio só entende de lutas externas, só entende de problemas financeiros, casamento, problema no trabalho, só lutas externas. Porém, o cristão sabe muito bem como é essa guerra no seu interior, esse combate diário com a sua natureza humana, ou o velho homem. Em Gálatas 5, versículo 16 e 17, Paulo fala um pouco desse combate entre essas duas naturezas que aquele que se converteu tem. Por isso digo, vivam no Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito, olha a guerra, em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então isso é combate, isso é luta, e esse combate é diário, na vida daquele que nasceu de novo. Ele deseja fazer o bem, mas o seu velho homem deseja fazer o mal. Como a gente sempre brinca, né? Pensamos que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, só que o safado sabia nadar, não morreu. Então ele procura ter bons pensamentos, mas sua velha natureza o bombardeia com pensamentos ruins, contrários à vontade de Deus. O crente busca andar de modo digno, mas a sua carne muitas vezes o tenta a andar de modo indigno. Então, amados, o Espírito Santo que habita em nós sempre vai nos levar para aquilo que é limpo, para aquilo que é santo, para aquilo que é agradável a Deus. Sempre.
Porém, a nossa carne, ou o velho homem, tem uma inclinação ferrenha para tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é imoral ou carnal. Nos leva, nos tenta isso. E a nossa carne, a nossa natureza humana, ela é alimentada pelo mundo, pelo diabo. Essas duas naturezas simbolizam dois animais em nosso interior. A ovelha e o porco. A ovelha, como sabemos, é um animal limpo, que detesta a sujeira. O porco, por outro lado, é um animal porco. O próprio nome já diz. Porco. Imundo. Sujo. O porco gosta de quê? De lama. Porco gosta de quê? De chiqueiro. Porco gosta de quê? De porcaria, imundície. A nossa velha natureza é como um porco, sempre procurando uma lama para rolar, ou algo sujo para comer. Porém, a nossa natureza nova, ou novo homem em Cristo, é como uma ovelha, que anseia a limpeza, anseia pastos verdejantes. Ovelha não come carniça, não come porcaria. Só pastos verdejantes. E detalhe, quando a ovelha cai na lama, ela berra. Ela chora e implora ao pastor por socorro, por ajuda. Chora, ela quer limpeza. Isso porque a lama não faz parte do habitat natural da ovelha. Não faz parte. Por outro lado, quando o porco vê uma pocinha de lama, cai de cara, deita e rola, mergulha de cabeça. Por quê? Isso faz parte da natureza do porco. E eu te pergunto, você é ovelha ou porco? E pergunta de manhã, domingo, calor desse, né? Quando você cai na lama, o ideal é não cair. Mas quando cai, você chora ou deita e rola. Quando você peca, o ideal é que não pequemos, como diz 2 João 2:1. Quando você peca, seu coração se entristece, você chora e ora ao pastor dos pastores, pedindo a purificação, limpeza e ajuda e o socorro. Então, amados, quando alimentamos a nossa carne com sujeira, entristecemos ao Espírito Santo. Precisamos, desesperadamente, dia após dia, sujeitar a nossa vontade ao Espírito Santo de Deus, em vez de entregar o controle da nossa vida à carne, às inclinações humanas, ao velho homem. Ao velho homem. Portanto, Paulo via aí a vida cristã como um combate, em primeiro lugar. E nós sabemos muito bem como é esse combate. Cada um aqui sabe. E sabe se tem sido derrotado ou tem vencido. Em segundo lugar, ele via a vida cristã como uma carreira a ser completada. Veja comigo aí no versículo 7, parte B. Combati o bom combate, terminei a carreira, ou a corrida, ou o campeonato, ou a maratona. Eu completei, diz ele. Amados, terminar qualquer coisa é sempre mais difícil do que começar. É ou não é? Terminar, meu irmão, é muito mais difícil. É fácil começar uma casa, terminar é difícil, não é? É fácil, por exemplo, começar um curso universitário. O difícil é chegar até o fim e pegar o canudo. É fácil começar a autoescola. O pior é a última corrida da prova. É você parar, estacionar, puxar o freio de mão e é difícil, complicado. É fácil começar a leitura de um livro. Só cheio de ânimo, opa, vou ler um livro. O problema é até o fim. Tem gente que não passa nem da introdução, já para. É fácil começar a vida 2, pelas vias do casamento. Difícil é terminar casados e felizes. Tem muitos que terminam até casados,
mas casados e infelizes. Inimigos dentro do próprio lar. E Deus nos guarde disso, queridos. Que com o passar do tempo, aqueles que são casados, nosso casamento melhore. Que haja mais amor, respeito, compreensão, risos. Bota um filme bom lá, cristão. Faz uma pipoca, vamos brincar, vamos nos alegrar, vamos chorar juntos. Queridos, é fácil se inscrever numa maratona. Vai ter uma maratona aí agora, né? Acho que corrida de São Silvestre. A pessoa se inscreve. Quantos vão até o fim? A maioria para no meio do caminho. Não vai até o fim. Quantas e quantas vezes eu, particularmente, comecei algo que não concluí? Quantas e quantas pregações que ficaram só na introdução? Não consegui concluir. Quantos livros que eu comecei a ler cheio de expectativa? Ficou no capítulo 1, 2, 3 e parei. Quantos e quantos propósitos de oração, jejum, consagração ficou só no propósito? Essa era a meta, o alvo. Aí tem segunda-feira, hoje eu vou começar, vou orar, vou buscar Deus. Daqui a pouco, não sei se você é feito de um material diferente do que o meu. Às vezes o propósito vai por água abaixo, infelizmente. Agora, existe também um tipo de corrida que muitos não conseguem concluir, queridos, infelizmente. Essa é a corrida em direção ao céu. É a corrida da vida cristã. Paulo disse que completou a carreira. Ele completou a corrida. Ele foi até o fim, queridos, até o fim. Muitos ficam pelo meio do caminho. Muitos se desviam no meio do caminho. Milhares e milhares não conseguem completar a carreira da vida cristã. Se desviam, olham para o lado, olham para o homem. Que o pastor é isso, o pastor... E o irmão A, irmão B, C e F, e vai embora. Fica no meio do caminho. Porque o alvo não era Jesus. Estava na igreja, o corpo visível, olhando para o pastor, para o homem. Pastor, evangelista, diácono, tem que ser exemplo. Se eles deixarem de ser exemplo, o seu exemplo maior é Jesus. Amém? O apóstolo Paulo chegou ao final da vida terrena com uma palavra de triunfo nos lábios. Qual foi, queridos? Completei a carreira. Terminei a corrida. Irmão, temos que ter determinação, dependência de Deus, para, assim como o apóstolo Paulo, ter essas palavras nos nossos lábios. Venha o que vier, haja o que houver. Eu vou ser igual aquele bonequinho João Bobo que fica no posto de gasolina, cheio de gás, balançando para lá e para cá. Leva uma pancada, ele vai lá embaixo e fica de pé de novo. Está cheio do Espírito Santo, cheio de vento ali. Mas nós temos que estar cheio do Espírito Santo para suportar os embates. Não sabemos como vai ser 2024, queridos. Há algumas expectativas ruins, mas eu não vou entrar nisso. O justo virá da fé. Basta o dia é o seu próprio mal, né? Mas independente do que acontecer, temos que estar focados no alvo. E o alvo é Jesus. Paulo disse, terminei a carreira. É como se ele tivesse dito, muitas coisas tentaram me impedir de ir até o fim, mas eu consegui chegar até o fim com a ajuda do Espírito Santo. Eu estou cheio de cicatrizes pelo corpo, cheio de marcas, mas consegui chegar. Enfrentei desafios enormes enquanto corria, mas cheguei até o fim. Minhas pernas cansaram, meus músculos gritaram para que eu parasse de correr, mas eu perseverei e cheguei até o fim. Isso me faz lembrar, queridos, das Olimpíadas de Los Angeles em 1984, quando Gabriele Anderson entrou na última volta da corrida quase desmaiando. Não sei quem lembra, os mais antigos aí devem lembrar. Detalhe, ela estava em último lugar. Em último lugar. Essa era uma corrida longa, de 42 quilômetros. Ela entrou cambaleando, com os músculos no limite. Muitos deviam estar dizendo, pare, a corrida acabou, você não vai ganhar nada. O vencedor já está no pódio.
Desista. Para que tanto sacrifício? Irmãos, até os organizadores da competição queriam que ela desistisse para receber ajuda médica. Mas ela não aceitou, não quis. Mesmo toda trêmula, no limite de seus esforços, competindo contra suas próprias dores e limitações, Gabriela enfrentava ou tirava forças de onde ninguém mais imaginava para alcançar o seu objetivo. Qual era o seu objetivo? Cruzar a linha de chegada. A expressão do rosto dela, e eu vou colocar hoje o vídeo no grupo da igreja, a expressão do rosto dela parecia dizer: eu vou terminar a corrida, eu vou concluir, eu vou chegar, não vou desistir, não vou parar. Ao seu lado iam alguns homens de branco, dando o apoio necessário, pareciam médicos. Eles ofereciam o quê? Água, se necessário, e um ombro, se ela precisasse, ou se ela caísse. No final da pista de corrida tinha um homem de cabelos brancos, aguardando a moça de braços abertos. Talvez fosse o pai, ou o treinador. E quando finalmente chegou ao final da corrida, com os nervos, a flor da pele, literalmente falando, a corredora se lançou aos braços desse homem de cabelos brancos. E todo o estádio a aplaudiu por ter conseguido completar a carreira. Detalhe, queridos, ela não ganhou nenhuma medalha quando concluiu a corrida. Entretanto, apesar de ter chegado em último lugar, emocionou o mundo com seu exemplo de perseverança e superação. Apesar de não ter ganho nenhuma medalha sequer, todos se lembram dela e não sabem nem quem foi o campeão da época. Ninguém sabe quem foi o campeão, mas dela lembram. O mesmo acontece conosco em nossa corrida em direção à glória. Há muito cansaço às vezes, há muita fadiga, desânimo, fraqueza. Tem períodos em nossas vidas que tudo vem junto. Os problemas vêm a granel. Aí o diabo sussurra em nossos ouvidos dizendo: desiste. Para que continuar a corrida? Para que continuar com essa história de igreja? Você vai à igreja e nada muda. Olha a pindaíba que você está. Desiste, abandona a prova. O que adianta você ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas se nada muda? Quanto mais você contribui, menos tem. O diabo, ele é astuto. Pare de contribuir. O que adianta orar para os seus filhos se a cada dia eles pioram? O que adianta orar para o seu marido? A cada dia piora. Passa até que a cada amanhecer e troca de ferradura. Bota uma nova. Não ora mais não, desiste. Abandona a corrida. O que adianta orar e jejuar se a cada dia as tribulações aumentam? É nessas horas, queridos, que os anjos de branco se aproximam oferecendo ajuda, apoio, socorro. São os anjos de Deus. É nessas horas de intenso embate que o Espírito Santo de Deus diz em nossos ouvidos: nunca te desamparei, nunca te deixarei. Eu não vou deixar você cair. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Continue a corrida, filho, pois no final você receberá a coroa da vida. E quando chegarmos, queridos, na linha de chegada, na glória, haverá também um homem de cabelos brancos. Ele é o ancião de dias, o rei do universo, o Senhor dos senhores, o Senhor da glória. Ele nos receberá de braços abertos, dizendo: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos tenho preparado. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, entra no gozo do seu Senhor. Glória a Deus. Meu irmão, não desista da caminhada. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, mesmo que todos te abandonem, mesmo que teu marido, tua esposa te coloque contra a parede dizendo: ou Jesus, ou eu. Fique com Jesus e continue orando por ele. Por último, o apóstolo Paulo via a vida cristã
como uma fé que precisava ser guardada. Olha aí, 2 Timóteo 4:7, parte C. Vou ler todo o versículo. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Numa época em que muitos estavam abandonando a fé, Paulo diz que guardou a fé. E por que os outros haviam abandonado? Por quê? Que havia apostasia e hoje há apostasia também, desvio, abandono. Por quê? Porque eram livres para assim fazer. Livres. Anos antes, o próprio apóstolo Paulo já tinha escrito, inspirado pelo Espírito Santo, o seguinte: 1 Timóteo 4, 1-5. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Só abandona algo que alguém anteriormente tinha, exercia. Fé. Você só vai abandonar aquilo que você crê. Alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. E é lamentável que o apóstolo Paulo viu a apostasia no seu próprio grupo de cooperadores. A Bíblia diz, por exemplo, que Demas, um cooperador do apóstolo Paulo, amou o mundo e se desviou da fé. Aí em 2 Timóteo 4:10. Interessante é que Demas é mencionado 3 vezes apenas no Novo Testamento. Em Colossenses 4:14, ele aparece como um cooperador do apóstolo Paulo. Em Filemão, versículo 24, ele é apenas mencionado pelo nome. Já aqui, em 2 Timóteo 4:10, ele aparece como desertor, como alguém que foi seduzido pelo mundo e abandonou a fé. Ou seja, começou bem, mas terminou mal, e muito mal. Começou andando com Deus, amando a Deus, mas terminou amando o mundo. Esse é um alerta para nós. Começou caminhando para o céu, mas provavelmente terminou no inferno. Começou cheio de sonhos e expectativas, mas ficou pelo caminho. Começou cheio de gás, cheio de desejos na obra, mas foi igual Coca-Cola, né? Só tem gás e arrebenta com a nossa saúde. E eu sempre digo, não basta começar bem. É fundamental que terminemos bem. É fundamental que guardemos a nossa fé em Jesus até os últimos segundos da nossa vida. Agora, qual o mundo que Demas amou? O texto não diz, só diz que ele amou o mundo. Ele amou o mundo. Provavelmente, Demas foi seduzido de volta ao mundo por amor ao dinheiro. John Bunyan, em seu livro O Peregrino, mostra Demas guardando a mina de prata na colina do lucro. Pode ser que Demas tenha amado o dinheiro, que é a raiz de todos os males. Na verdade, não é só o amor ao dinheiro que corrompe, mas tudo aquilo que nos afasta de fazer e cumprir a palavra de Deus, a vontade de Deus. Tudo aquilo que concorre com a Bíblia, tudo aquilo que concorre com a oração, tudo aquilo que concorre com a nossa consagração, é algo mundano e deve ser evitado e abandonado. Porém, queridos, o mundo não é tanto uma questão de atividade, mas de atitude interior. Até porque, para pensar, é possível ter uma vida externa irretocável, aparentemente, aos olhos humanos, e um coração podre de pecado. Como um fariseu, Jesus chamou eles de sepulcros caiados. Por fora, muito bonito, sempre brinco, como o Parque da Paz, um cemitério. Você chega ali, dá vontade até morar. Tão bonitinho, mas vai ali por baixo. Osso, carne podre. Assim eram os fariseus. É possível nunca ir
com a mulher para a cama do adultério, e mesmo assim desejar ela no coração e cometer adultério. É possível nunca assassinar alguém com as mãos, e mesmo assim odiar esse alguém no coração. E Jesus compara o ódio ao assassinato. É possível nunca ser rico e ainda assim ser ganancioso, ser amante do dinheiro. E essa não é uma prerrogativa só do rico. Tem muito pobre que ama mais dinheiro do que muito rico. Por isso o apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, resumindo, amar o mundo, como Demas amou e se desviou da fé, abandonou a carreira, amar o mundo é o mesmo que amar o pecado. Então Demas trocou a Deus, ou a fé em Deus, pelo amor do mundo. Por outro lado, o apóstolo Paulo renunciou ao mundo até os últimos instantes da sua vida e guardou a fé que Demas abandonou. Paulo perdeu amigos, não foi? Mas não perdeu a fé. Paulo perdeu a saúde, mas não perdeu a fé. Ele perdeu dinheiro, mas não perdeu a fé. Perdeu a reputação diante dos homens, mas não perdeu a fé. Concluindo, certo membro de igreja marcou um gabinete com o pastor. Esse negócio de gabinete é complicado, né? Ele estava passando por sérios problemas financeiros. Na verdade, ele estava envolvido, estava falido financeiramente. Um colapso financeiro ele havia enfrentado. E ele chegou no gabinete dizendo já escancaradamente para o pastor: pastor, estou arrasado. Pastor, eu perdi tudo. O pastor sabiamente respondeu: que pena, por você ter perdido o caráter. Não, pastor, caráter eu não perdi. Não perdi o caráter, não. Continuo sendo íntegro, tanto para com os homens, como para com Deus. Pastor, né? Deu glória a Deus por ele não ter perdido o caráter. Então ele disse: sinto muito por você ter perdido a salvação. Que isso, pastor? Eu não perdi a salvação. Continuo confiando em Jesus como meu único e suficiente e eterno Salvador. Então o pastor deu um glória a Deus, aleluia, bem alto. Então disse mais uma vez: você não perdeu nem o caráter, você não perdeu a salvação. Então eu sinto muito porque você perdeu a fé. Não, pastor, eu não perdi a fé. Não, eu não perdi o caráter, nem a salvação e muito menos a fé. O que eu perdi, pastor, foi dinheiro. Eu fiquei falido financeiramente. Ah, então foi isso que você perdeu? Disse o pastor. Ah, meu querido, você ainda tem caráter. Você está com a tua salvação e tem fé. Essas são as coisas que realmente importam. O resto você conquista de novo. Irmãos, Paulo tinha tudo para estar murmurando. Repito, estava preso como malfeitor. Estava numa prisão imunda, fedorenta, sem iluminação. Imagine como é o sistema carcerário hoje, e imagine na época. Se hoje é ruim, antigamente era 10 vezes pior ou mais. Ele estava sem dinheiro, com frio. Mesmo assim, ele disse que havia guardado a fé. Irmãos, o maior desafio da fé é quando tudo, não é tudo quando tudo vai bem. O maior desafio da fé não é quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal. O maior desafio da fé, a maior prova da fé é quando enfrentamos ou quando honramos a Deus, quando somos contribuintes na obra de Deus e mesmo assim temos prejuízos financeiros. Essa é a grande prova. A maior prova da fé é quando estamos enfermos, com uma doença incurável, e todos oram por nós, impõem a mão, derramam uma jarra de óleo, e em vez de sermos curados, pioramos. A maior prova de fé é quando procuramos fazer as coisas certas, transparentes, com a consciência limpa, e somos tidos como charlatões ou picaretas. O maior desafio da fé é orar, orar e orar,
e não ver nada, não ouvir nada, não sentir nada. Jó guardou esse tipo de fé. Depois de ter perdido todos os bens, a saúde e os 10 filhos, ele declarou, lá no livro de Jó 13:15, ainda que ele me mate, nele esperarei. Tem essa fé, queridos. Independente das circunstâncias, eu vou até o fim. Na minha força, não, na força do Senhor. Ele está comigo, Ele vai me ajudar, Ele vai pegar pela mão e vai me sustentar até o fim da linha. Amém? Fique com essa palavra, guarde essa palavra. Se Deus quiser, domingo que vem eu vou estar tratando desse assunto, mas em outro texto da palavra, abrangendo mais o assunto. E é necessário, nessa reta final, até o final do ano, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Não desista, prossiga, avance. Caiu ontem, levante-se, se arrependa, tente outra vez. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, Tua palavra foi pregada, e como nós carecemos de palavras como essas que venham nos despertar, nos mostrar a realidade, Senhor, e nos ajudar a focar naquilo que é essencial, é fundamental. E o fundamental não são as nossas finanças, Senhor. O fundamental é a nossa salvação, a nossa alma. As demais coisas, Senhor, as demais coisas são demais coisas. E o Senhor nos ajuda a driblar, a vencer, a conquistar, a trabalhar, a fazer concurso, tantas coisas. Mas o essencial, Pai, é a fé. Teu filho, o apóstolo Paulo, ele combateu o bom combate, terminou a carreira, a corrida, e guardou a fé. Fé essa que tinha tudo para abandonar, diante de tantas dificuldades que ele passou. É um exemplo a ser seguido, Senhor. E ajuda-nos a ter essa determinação, Pai, de venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu estou com Jesus e não abro. Junto e misturado, coladinho, juntinho, até o fim, até o dia da volta do Senhor, ou até o dia da nossa morte, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos nessa caminhada. Não é na nossa força, Senhor, é na força do Senhor. Toma a vida de cada um aqui, Pai. Eu não sei o que cada um tem passado, os dramas, as lutas, as dificuldades com o cônjuge, eu não sei, as lutas com o filho, batalhas financeiras intermináveis, Senhor. Ajuda-nos, pega em nossas mãos, não deixa a gente desistir não, Pai, a olhar para o lado, a olhar para o homem, mas de olhar para o alto, que é do alto que vem o nosso socorro. Fica conosco, em nome do Teu Filho Jesus.